Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Cumprimento cada apóstolo e apóstolas, né, que são a minha retaguarda. Cada apóstolo que está aqui, pastores, né, em nome de Jesus. Para mim é motivo de grande honra e alegria poder estar aqui nessa noite, reunido com os irmãos. Quero compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Toda honra, toda glória seja dada a Jesus, aquele que é digno de louvor e honra. Se você puder ficar de pé em reverência à palavra do Senhor Jesus, aquele que pode, né, em nome de Jesus. A palavra de Deus que diz assim, Lucas capítulo 7, verso 36 em diante. A palavra do Senhor que diz assim, Lucas 7, 36 em diante. E rogou-lhe um dos fariseus como que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levantou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos de sua cabeça, e beijava os seus pés e os ungia com unguento. Verso 39. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é qual é essa mulher que lhe toca, pois uma pecadora. Jesus respondendo, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, outro 50. E não tendo ele como pagar, perdoou-lhe a ambos. Disse, pois, qual deles amará mais? E Simão respondendo disse: tenho por mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrima e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Só até o 44, amém? A palavra de Deus, bastante conhecida, pode se assentar, pode ficar à vontade. O Senhor é santo, o Senhor é fiel, o Senhor é justo. Nada podemos sem Jesus. Jesus foi convidado, aqui o texto é bem claro e óbvio que Jesus foi convidado para entrar e comer na casa de um homem chamado Simão, e era um homem fariseu. O texto é claro e objetivo, de compreensão muito fácil. Só que uma certa mulher pecadora, assim como nós lemos, soube que o Senhor iria estar naquele lugar. E ali ela adentrou e lhe ofereceu a sua adoração. Por que eu falo adoração? Porque ela entregou o seu melhor. Ela entregou o seu melhor. Aqui é uma preparação para o que viria a acontecer com Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, Jesus olha para essa mulher e a palavra de Deus diz que o Senhor disse: vai em paz. O último versículo, que é o 50. Vai em paz, a tua fé te salvou. O quanto o Senhor sonda os nossos corações e as nossas mentes. Simão olhando para a vida que esta mulher vivia no seu passado, mas aqui
ela estava prostrada diante de Jesus, e Jesus sondava o coração, a mente e os pensamentos daquela mulher. E aquele ato era um ato de adoração e preparação para o que ele iria enfrentar. Só que muitas das vezes nós estamos em lugares e não respeitam a forma como nós adoramos. Tem gente que chega onde nós estamos e que olha para a nossa adoração, para o nosso glória, para o nosso aleluia, e eles acham que isso é demais, mas só você e eu sabemos de onde o Senhor nos tirou. Só você sabe o que você enfrentou para estar aqui nessa noite. Irmãos, eu me lembro de um tempo em que eu queria muito estar na vigília do ano passado. Eu estava a mais ou menos 120 quilômetros daqui. Aqui está minha testemunha, minha esposa, que é minha testemunha, a apóstola Vívia, que sabe o quanto eu desejei estar na vigília do ano passado. Só que o meu trabalho me impedia. Só que hoje, pelo privilégio, Deus me deu o privilégio de estar aqui nessa noite. Você e eu somos privilegiados de estarmos aqui nessa noite. Quando eu cheguei, estacionei o carro ali no lado, eu não cheguei nem na porta da igreja, eu já ouvi uma batida. Nesse cruzamento, um rapaz, talvez ele não teria a oportunidade de salvação, mas o Senhor deu escape e livramento para ele nesse cruzamento. Hoje uma mãe poderia estar chorando. Hoje uma mãe poderia estar preparando o velório do seu filho. Mas o nosso Deus é Deus de livramento, é Deus de escape. O homem não vê como o Senhor vê. Simão olhava para a vida que ela vivia no seu passado. Talvez você chegou aqui e estão olhando para o seu passado. Não, eu não vejo fruto nele ainda. Eu não vejo fruto nela ainda. Eu não vejo a autoridade de Deus nele ainda. Podem julgar a forma como você se veste, podem julgar a forma como você anda, podem julgar o seu falar, podem julgar a maneira como você adora ao Senhor, mas Jesus sabe, irmãos. Jesus vê o que o homem não vê. Jesus conhece o meu e o seu coração. A palavra de Deus diz que Jesus sonda. Deus sonda os nossos corações para ver qual é a verdadeira e real intenção. Por que você está aqui nessa noite? É motivo de grande reflexão. Apanhei e aprendi muito com o que a pastora falou. Podem julgar você, podem duvidar de você, podem questionar, podem apontar. Não, ela não vai conseguir, ele não vai conseguir, mas Jesus está no barco. Aqui foi falado, Jesus está no controle. E quando Jesus está no controle, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Jesus não está preocupado com o nosso passado. Jesus está preocupado com o que nós vamos fazer com o nosso presente. Nós vamos parar na caminhada. Nós vamos deixar de adorar porque alguém fala, porque alguém duvida de mim, de você. Nós vamos deixar de olhar para Cristo por causa de picuinha, por causa de fofoca, por causa de comparação humana. Mas Jesus conhecia o coração dessa mulher. Jesus não olhou para o pecado, Jesus não olhou para a forma como ela vivia antes, mas o Senhor reconheceu o ato e a atitude dela. Assim como aquela mulher que disse que se eu apenas tocar na orla dele, eu serei sarada. Aqui estamos nós, não para olhar, para comparar, para ver como alguém entra no mistério, para julgar ou até para apontar com o coração, porque Jesus sabe. Jesus sabe. Se você está duvidando que aquilo é Deus ou não é Deus, coloque o teu joelho no chão, peça para Deus te revelar. Não julgue com o seu coração. Simão julgou, mas Jesus olhou o coração e a intenção daquela mulher. O que muitas das vezes falta no nosso meio é isso: sensibilidade de Deus. Não para olhar como o homem vê, mas para olhar como Cristo vê. E reconhecer que sem Ele nós não podemos nada. Simão não ofereceu aquilo que era o básico da cultura judaica.
alguém chegava na sua casa, eles eram obrigados, vamos falar dessa forma, a oferecer um balde, lavar os pés, motivo de honra. O ósculo, que era um beijo no rosto. Mas Simão convidou o Cristo, teve a oportunidade de sentar com Jesus, comer com ele na mesa, mas não honrou quem merecia ter honra. Uma mulher pecadora, reconhecia quem era Cristo, trouxe ali num lugar onde não era nem bem-vinda, onde era julgada por aquilo que ela tinha feito no seu passado. Mas Jesus viu o coração de Simão. Simão só pensou. Cuidado com o que nós pensamos sobre nossos irmãos, porque Jesus sabe, Jesus vê. Cada um tem a prova na medida certa. Cada um tem a sua luta na medida certa. Eu sempre falo isso. Talvez eu não consiga carregar a tua luta. Talvez você não consiga carregar a minha luta, porque o Senhor, Ele permite a luta na proporção certa para cada um de nós. Uma mulher chegou aqui não buscando algo, entregou. Aqui foi muito falado sobre entregar. Muitas das vezes nós queremos: Jesus me dá, Jesus eu preciso, Jesus eu quero, Jesus eu vou fazer campanha, eu vou subir monte, eu vou descer monte. Mas a adoração genuína e verdadeira não é para Cristo, não é para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E aí aquele que sonda os corações, que sondou o coração de Simão, nos permite passar mais um tempinho de prova. E eu falo com propriedade, irmãos. A minha conversão foi subir monte, descer monte, buscando em prol de algo. Mas Jesus trabalhou em mim e no meu caráter para que eu verdadeiramente pudesse conhecê-lo. Não somente de ouvir falar. Lembra de Jó? Quando seus filhos faziam uma festa, ele cultuava ao Senhor e dava-lhe ofertas, porque ele pensava: talvez os meus filhos pecaram contra o Senhor. O homem reto, Deus disse, íntegro, que foge do mal, Deus disse para Satanás. Mas o Senhor permitiu Satanás tocar. Só que quando nós vamos no capítulo 42, todo o ritual não serviu de nada, porque no capítulo 42 Jó diz: te conhecia de ouvir falar, agora te conheço de verdade. O processo, a dor, a perca tem propósito. Talvez eu e você não entendemos no começo, mas quando chegamos no propósito final, no resultado, conhecemos ao Senhor, nos aproximamos do Senhor, Jesus se revela, o Espírito Santo trabalha em nós, muda aquilo que tem que mudar, tira aquilo que tem que tirar, e cabe a mim e a você ser sensíveis à voz do Espírito Santo, porque essa mulher buscou adorar, e o Senhor disse para ela: a tua fé te salvou. Trouxe para ela salvação. A adoração dela trouxe o resultado final, ao qual cada um de nós buscamos: salvação. Quero deixar aqui essa reflexão e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.